Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, questões da banca IDECAM envolvendo equação do primeiro grau, questões envolvendo razão, questões envolvendo o princípio da casa dos pombos e questão também envolvendo o princípio da regressão ou reversão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a IDECAM cobra esse assunto em suas provas de concursos. Questão número 1. Questão número 1 vai dizer o seguinte: três amigos. Tenho aqui Pedro, tenho Rafael e tenho Daniel. Respectivamente, tem 12 anos, 13 anos e 13 anos. A pergunta é: daqui a quantos anos a soma das idades deles será igual a 182 anos? É uma questão clássica envolvendo a equação do primeiro grau, onde você vai somar as idades e essa soma das idades vai ser justamente a quantos anos. Esses quantos anos é justamente aquele valor desconhecido. E dentro das questões envolvendo a equação do primeiro grau, a gente chama exatamente de x, que é um valor desconhecido. Então a gente vai somar exatamente a idade dos três irmãos, dos três amigos, né? Como a questão aqui deu, os três amigos. Observa que Pedro tem 12 anos, então vou colocar 12. Eu vou somar exatamente com essa quantidade de anos que é desconhecidas. E a gente vai somar para dar um total de 182. Então, Pedro já foi. Agora eu vou somar Rafael, que tem 13 anos, mais a quantidade de ano desconhecido, que eu não sei quanto é que é, mais a idade de Daniel, que também é 13 anos, mais a idade de anos, que eu não sei quanto é. Isso aqui tem que ser igual a 182 anos. Perfeito. Como eu só tenho uma variável, o variável x, agora é só somar número com número e letra com letra. Eu tenho aqui x, tenho x e tenho x. Então eu tenho 3x. Somando os 3x, eu tenho 3x. Somando o que é número, observa que eu tenho 12 mais 13, eu tenho 25 e eu tenho aqui 38 mais 38. Tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? 182. 182. Perfeito. Eu vou jogar o 38 que está somando lá para o outro lado. A operação inversa da soma é exatamente a subtração. Então vai ficar para mim 3x vai ser igual a 182 menos 38. O valor do 3x vai ser igual. Realizo a operação 182 menos 38, eu tenho exatamente 144. Agora, a operação inversa da multiplicação, o 3 está multiplicando, eu quero encontrar o valor do x, então esse 3 passa lá para o outro lado, passa dividindo. Dentro da matemática, no conceito referente a operações de multiplicação, eu divido ambos os lados pelo mesmo número, dessa forma eu fico com o valor x, eu fico com o valor o x isolado. Se eu dividir ambos os lados por 3, observa que 3 dividido por 3 vai dar 1, fica só o x, e fica 144 dividido por 3. Ó. Só jogar o 3 está multiplicando para o outro lado, passa a dividir. Então, o valor em anos que eu quero encontrar é justamente 144 dividido por 3. Fazendo essa divisão, você vai encontrar 48. Então, a quantidade de anos que a soma das idades dos 3 será 182 anos é justamente 48. 48 você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão agora envolvendo o conceito de razão. Então tá aqui, a razão entre o número de janelas e de portas de uma casa é igual a 3/4. Então, aonde você encontrar na sua prova esse conceito de razão, você vai sempre colocar que é uma divisão. A razão é uma divisão. Então, aqui o comando da questão pediu para você fazer uma razão ou uma divisão entre janelas e
portas. Vou chamar janela de J, tá aqui, ó, janela eu chamo de J, e o portas, ó, eu vou chamar de P. É uma divisão entre janelas e porta. E o comando da questão diz que isso é igual, ó, tá aqui a igualdade, e isso é igual a 3/4. A leitura em formato de fração é justamente 3 dividido por 4, ou 3 sobre 4. 3/4 é nesse formato. E olha lá o que pede o comando da questão. O comando da questão pede quantas portas há nessa casa, se ao todo são 2 portas a mais do que as minhas janelas. A missão aqui é justamente encontrar quantas portas. Quantas portas é justamente encontrar o valor de P. Então, nossa missão é encontrar quanto vale P, certo? Mas ele te deu outra informação. O comando da questão informou que são 2 portas a mais do que janelas. Então, a porta, se você observar, ela vai ser igual à janela. Só que a porta, ele disse aqui, tem que ter mais 2, ó. São 2 portas. Então, para eu ter aqui a quantidade de janelas, eu tenho que ter portas igual a janelas mais 2. Essa é a leitura que você deveria fazer no comando da questão. Se são 2 portas a mais do que as janelas, observe que o número de portas e o número de janelas são iguais, só que o número de portas vai ter mais 2. Por isso que eu coloco mais 2. Agora fica fácil, ó. O comando da questão, ela quer o total de portas. Eu vou pegar essa equação, a equação de cima. Observa que eu tenho aqui uma razão, eu tenho uma divisão. Eu vou isolar exatamente o J, a janela. Observa aqui, eu isolando a janela. Esse P que está dividindo, eu jogo ele lá para cima. Depois da igualdade, ele passa a multiplicar. O que está dividindo, quando eu jogo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação de divisão, quando passa lá para o outro lado da igualdade, passa a multiplicação. Então vai ficar 3/4, trazendo o porta ou o P para o outro lado da igualdade, passa multiplicando. Por que eu fiz isso? Porque esse J, essa minha janela, é a mesma janela que eu tenho aqui, ó. Eu vou substituir. Eu vou colocar o valor do J, onde tem J, 3/4 de P. Então, com essa formação, eu isolo exatamente o valor do P, ó, que é o que eu quero. Então, o valor do J vai ser 3/4 de P, 3 sobre 4, ou 3 dividido por 4, de P, mais o número 2. Observa que eu estou diante de uma equação do primeiro grau, onde eu tenho uma divisão. Qual é a dica, professor? Você pode fazer com o MMC, tirando o MMC de todas as partes da minha equação e depois eliminar o 4, porque o MMC de 4 vai ser o próprio 4. Qual vai ser a dica? Toda vez que você está fazendo a operação com números inteiros e eu tenho uma equação e eu tenho uma fração, você multiplica pelo valor da sua fração, pelo denominador dessa fração. Eu multiplico todo mundo com 4, que esse 4 aqui ele vai desaparecer. Se fosse um 3 no denominador, multiplicar todo mundo por 3. Fosse um 5, multiplicar todo mundo por 5. Se fosse um 10, multiplicar todo mundo por 10. Para a gente ficar só com números inteiros, ó. A gente desaparece com essa fração. Então, lembrando que a multiplicação é com todos os membros. Eu vou multiplicar o P com 4. Eu vou multiplicar o 3/4 de P por 4 e eu tenho que também multiplicar o 2 pelo 4. Então, fazendo essa multiplicação, P vezes 4 vai ser 4P, vai ser igual, aqui é muito importante, ó, quando eu multiplico 4 vezes 3 é 12, 12 dividido por 4 vai dar 3, então já desaparece, é como se eu cortasse esse 4, com esse 4 sobra só o 3P, então vai ficar 3P é igual, tá aqui, 4 vezes 2. 4 vezes 2 eu tenho um total de 8. Eu vou juntar o que é P lá do outro lado da igualdade. Ó. Eu tenho que juntar esse 4P juntamente com esse 3P. Então, para mim, vai ficar 4P. Tá aqui. O 3P é positivo. Jogando lá para o outro lado, fica negativo. Então, vai ficar 3P. Tudo isso aqui é igual a 8. Ó. O 8 é positivo. Não precisa você colocar aqui o mais 8. Então, eu coloquei aqui o valor do
8. Perfeito. Agora eu tenho lá uma operação para a gente concluir. Eu tenho 4p menos 3p. Se eu tenho 4 menos 3, só sobra um p. Está aqui o valor de p. P igual a quanto? P igual a 8. O valor da quantidade de portas, que era aquilo que o comando da questão queria, justamente vale 8. O comando da questão perguntou quantas portas existem. Existe exatamente 8 portas. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Se pedisse para verificar quantas janelas tinha, era só você substituir. Você substituía aqui nessa operação, você encontraria o valor de janelas, que era justamente você multiplicar por 8, né? 3 quartos multiplicado por 8, e encontraria o valor da janela. Como a banca só queria o valor da porta, então o valor da porta é exatamente 8. Para essa questão, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 3. Olha o que vai dizer a questão número 3. A razão, novamente, estamos trabalhando com o conceito de razão, é porque é divisão. A razão entre um número e o seu antecessor é justamente 1,02. Olha o que pede. A soma dos algarismos do produto desses dois números é igual. Questão envolvendo também problemas aritméticos dentro desse conceito de razão e também dentro do conceito de equação do primeiro grau. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, quando eu estou trabalhando com razão, é porque eu estou fazendo uma divisão. E a divisão que ele quer é justamente entre um número. Um número, dentro da matemática, a gente vai chamar ele de x, que é um número desconhecido. E o seu antecessor. Se é antecessor, antecessor é o que vem antes. Então, vai ser o valor desse números menos 1. Se fosse sucessor, aí eu somava mais 1. Era x mais 1 para sucessor. Antecessor é o que vem antes, por isso que eu vou dividir por x menos 1. Sempre é um número menos 1, antecessor. Então, vamos fazer a razão. A razão desse número, que é um número desconhecido, que eu não sei quem é, chamei de x, e eu vou colocar aqui, dividindo por x menos 1. Colocar aqui dentro de parênteses, porque a gente vai precisar para fazer a operação exatamente o x e o menos 1 junto. Perfeito. E ele disse que esse valor dessa razão é igual a 1,02. Está aqui. Quando eu estou diante de questões envolvendo números com vírgula, número decimal, o ideal é você transformar essa sua operação de número decimal para um número fracionário, onde tem lá 1,02, eu posso escrever ele como sendo um número fracionário. 1,02 é a mesma coisa que 102 dividido por 100. Como eu tenho duas casas decimais, eu divido por 100. Se fosse 10,2, seria 102 dividido por 10. Eu teria apenas uma casa decimal, eu dividia por 10. Quando o número tem duas casas decimal, quer dizer que ele tem lá uma divisão por 100. Ele é dividido por 100. Então, eu vou colocar que o valor do x ele vai ser igual a x menos 1, tá aqui, igual a 102 dividido por 100, tá aqui, 102 dividido por 100. Agora ficou fácil, porque agora eu estou diante de uma equação onde eu tenho apenas o valor do x que eu quero encontrar para fazer o produto entre esses dois números. Eu vou passar multiplicando esse valor do x com 100, tá aqui, é meio pelos extremos, e eu tenho que multiplicar o x menos 1 pelo 102. Então, eu vou fazer a multiplicação. O x multiplicado por 102 vai dar 102x. Multipliquei o x e eu preciso multiplicar o menos 1. Menos 1 multiplicado por 102. É o próprio 102, só que é com valor negativo. Isso vai ser igual a 100 vezes x, tá aqui 100x. Coloquei aqui. Perfeito. Agora eu quero isolar o valor do x, então eu vou jogar esse 100x lá para o outro lado da igualdade, vai mudar o sinal, tá positivo, fica negativo, e vou trocar aqui, o valor 102, que está negativo, passa lá para o outro lado positivo, certo? Aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, e o 102 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 102x, tá aqui, não alterei nada dele.
102x, menos o valor do 100x, tudo isso aqui vai ser igual a positivo, ó, 102 positivo, 102 positivo. A operação 102x menos 100x sobra para mim apenas 2x. Isso é igual a 102. Agora eu vou fazer o valor do x isolando, o 2 ele está multiplicando, então vou jogar lá para o outro lado, por isso que ficou 102 dividido por 2. Quanto é 102 dividido por 2? 102 dividido por 2, você vai encontrar o primeiro número, que é 51. Então, encontrei aqui, ó, o primeiro número é 51. Professor, o comando da questão queria saber o número? Não. O comando da questão, se você observar, queria o produto desses dois números. Queria que você multiplicasse o x e o seu antecessor, que era x menos 1. Tá aqui. O valor do x eu sei quem é, que eu encontrei, que é 51. Então, vou ter que multiplicar 51, multiplicado por 51 menos 1. 51 menos 1 é 50. Então, eu deveria fazer a multiplicação para depois fazer a soma dos algarismos. Vou fazer a multiplicação. Quanto é 51 vezes 50? Então, dava para multiplicar, né? 51 vezes 5 é 255 e eu adiciono zero. Tá? Aqui eu adiciono o zero. Vai dar 2.550. Como o comando da questão pedia a soma, agora a gente vai somar a soma dos algarismos. Tá? Aqui a soma dos algarismos vai ser igual a 2 mais o valor do 5 mais o valor do 5 mais o valor do zero. Aqui estão os algarismos. 2 tem 5 e tem 0. Soma tudo. Dá 5 com 5 dá 10, mais 2. Deu um total de 12. Você deveria marcar uma alternativa que tivesse o 12. A alternativa correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão. Questão agora de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. Em uma feira de tecnologia, há 5 homens para 3 mulheres. Está aqui, ó. Para cada 3 mulheres. Sabendo que há 490 homens a mais do que as mulheres, então o número total de pessoas nessa feira é. Então, é uma questão envolvendo também esse conceito de razão e envolvendo aí essa parte de equação do primeiro grau, ou até mesmo no sistema de equação do primeiro grau. Então, vamos começar a trabalhar as informações que o comando da questão foi dado. Toda vez que a banca falar que existe uma quantidade de pessoa para outra, isso aqui é o conceito de razão. Ó. Estamos diante aqui, questão envolvendo razão. Está dizendo lá que existe tantas pessoas para o outro total de pessoas. Então, aqui eu tenho pessoas que o comando da questão falou que é homem e eu tenho mulher. Então, a quantidade de homem e de mulher foi dado que é 5 para 3. Então, é uma razão, onde eu tenho lá a quantidade de homens dividido por mulher é justamente igual a 5 sobre 3. Perfeito. E a outra informação é justamente dizendo que há 490 homens a mais do que mulher. Então, a quantidade de homens, se você observar, vai ser igual à quantidade de mulheres. Só que tem uma quantidade a mais. Ó. Quanto há a mais? Existe exatamente 490. Então, eu tenho que somar. Para que essa igualdade permaneça, quantidade de homens ser igual à quantidade de mulher, eu tenho que colocar o 490 para manter essa igualdade. Então, se você observar, se aqui for 100 homens e aqui for 100 mulheres, o total de homem vai ser justamente 590, porque é 100 mais 490. É o que satisfaz aqui o comando da questão, colocando exatamente 490 homens a mais do que mulheres. Perfeito. E agora, como ele quer o total, o total é justamente somar a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. A pergunta é essa: quantos homens existem? Quantas mulheres existem? Eu vou encontrar aqui a quantidade de homens, vou encontrar a quantidade de mulheres e depois eu vou somar as duas variáveis, certo? Trabalhando pelo conceito também de isolar o valor. Observe que eu vou pegar essa equação e eu vou isolar a variável homem. Então, o valor do homem, observa que isso vai ser igual a 5 sobre 3
E muita atenção, o m está dividindo, quando eu passo lá para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, o valor do homem vai ser igual a 5/3 da mulher. Então, o homem, observa que é exatamente essa variável. Ó. Eu tenho um homem aqui, onde eu tenho o valor do H, agora eu vou colocar aqui, equivale exatamente 5 dividido por 3 da mulher. Então, trazendo para cá, substituindo o valor do H, vai ficar igual a 5/3 da mulher. Isso é igual a mulher mais 490. Fizemos uma questão bem parecida com o denominador, a questão anterior. Observa que eu estou diante de uma equação do primeiro grau, onde eu tenho uma operação com uma divisão ou com uma fração. Eu preciso eliminar esse 3. O que é que eu tenho que fazer para eliminar esse 3? Multiplicar toda a minha equação por 3. Ó. Como é divisir por 3, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Vou multiplicar o 5 sobre 3m por 3. Vou multiplicar o m por 3 e eu tenho que multiplicar também o valor 490 por 3. Quando eu faço isso em equação do primeiro grau, eu não altero o resultado. Quando eu multiplicar o 5 sobre 3m por 3, você vai perceber que eu vou eliminar esse 3 com esse 3. Só sobra para mim 5m. Isso vai ser igual 3 vezes m é 3m, tá aqui. E eu tenho que multiplicar 490 multiplicado por 3, que vai ser 1470. Pronto, tá aqui a operação sem a minha divisão, sem a minha fração. Perfeito, eu vou jogar esse 3m lá para o outro lado, para eu isolar o valor do m, juntar 5m com esse 3m, então vai ficar 5m. O valor do 3m é positivo, jogando lá para o outro lado fica negativo, então vai ficar menos 3m, e isso é igual a 1470. 5m menos 3m, isso vai ser igual a 2m, ó. Tá aqui 2m, igual a 1470. Quero encontrar o valor do m, então o m vai ser igual a 1470 e vou ter que dividir por 2. Fazendo aqui a metade. A metade de 1470 é justamente 735. Fazendo aqui a metade. Encontrei o valor do m, encontrei o valor do m. Ó. Então, as mulheres, eu sei que exatamente é igual a 735. Então, mulheres, eu já encontrei aqui que é 735. Depois que eu encontrar mulheres, agora eu tenho duas opções. Eu posso utilizar essa operação ou eu posso utilizar essa outra operação para encontrar a quantidade de homens. Ó. Tá aqui para encontrar a quantidade de homens. Então, a quantidade de homens que eu quero encontrar é a quantidade de mulheres, 735, mais, como foi dado no comando da questão, 490. Qual vai ser a quantidade de homens? Somando 735 mais 490, você vai encontrar 1225. 1225, certo? 1225. Perfeito. Coloquei aqui, encontrei a quantidade de homens. Como o comando da questão queria a soma da quantidade de pessoas, você deveria somar 1225 mais o valor 735. Fazendo 1225 mais 735, você teria que procurar uma resposta que estava 1960. 1960, resposta correta para essa questão, você deveria assinalar a alternativa letra A. Perfeito. Mais uma questão. Questão agora de número 5. Olha só o que vai cobrar, ou o que a banca cobrou nessa questão número 5. Ele vai falar aqui de nosso amigo Levi. Levi faz parte de um grupo de alunos, perfeito, que disputa as Olimpíadas de Matemática do colégio juntamente com mais 36 colegas. Muita atenção aqui, ó. Eu tenho Levi e tenho mais 36. Quantas pessoas eu tenho aqui no total? Eu tenho um total
37 pessoas, certo? Aí diz lá, com relação a esse grupo de alunos, é correto afirmar. É uma questão que a gente vai precisar entrar dentro do conceito do princípio da Casa dos Pombos. Inclusive aqui no nosso canal tem diversas questões respondidas do princípio da Casa dos Pombos. O que é que nos garante? O princípio da Casa dos Pombos, ele vai trabalhar com a certeza. Ele vai pedir justamente para se eu ter a certeza quantas pessoas fazem aniversários, ó, que ele disse aqui, né? Quantas pessoas fazem aniversário. Aqui você já poderia eliminar, que aqui não tem nada falando sobre nota máxima, que eu já poderia eliminar. Que o que eu vou trabalhar é justamente com certeza. Aqui eu estou trabalhando com a ideia de mesmo mês. Ó. A mesma data, se você observar, que ele está dizendo aqui que pelo menos 2 alunos fazem aniversário na mesma data, isso aqui eu não tenho uma garantia pela quantidade de pessoas, né? Porque na mesma data deveria ter aqui 365 dias do ano, certo? Mas aqui eu vou trabalhar com a ideia de mês. Então, como é que eu acerto esse tipo de questão, professor? Se você observar, um mês tem 12 dias, ó. Vou trabalhar aqui com 12 dias, colocando aqui, ó. Um mês tem 12 dias, é de janeiro até dezembro, e para ter a certeza, para eu ter uma garantia, eu preciso de mais uma pessoa para garantir que vai ter pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Ó. Pelo menos, eu tenho aqui, vou colocar pelo menos, colocar PLM, certo? Tá aqui é o PLO menos. 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês, quando eu tenho uma garantia, uma certeza num grupo de 13 pessoas. Se eu tenho 12 pessoas, um grupo de 12 pessoas, você vai perceber, eu só tenho uma garantia, só tenho uma certeza que somente uma pessoa, ou pelo menos uma pessoa faz aniversário em um dos meses. Mas quando eu tenho mais uma pessoa, quando eu tenho 13 pessoas, em um grupo de 13 pessoas, eu tenho a certeza que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Isso aqui quando eu tenho um total de 13 pessoas, 12 mais 1. Quando eu tenho lá um grupo de pessoas formado por 24 pessoas mais 1, você vai perceber que eu tenho um grupo de 25 pessoas, eu tenho certeza que pelo menos 3 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Você vai perceber 24 pessoas, eu posso ter 2 de cada mês, 2 que fazem aniversário em janeiro, 2 que fazem aniversário em fevereiro, 2 até dezembro. Quando eu adiciono mais uma pessoa, essa pessoa aqui vai fazer aniversário em um dos meses de janeiro a dezembro. Por isso que eu vou ter pelo menos 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Quando eu tenho aqui 3 anos, que é justamente 36 meses, mais uma pessoa, o que eu vou ter certeza é justamente que pelo menos 4 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Quando eu tenho lá 37 pessoas, a única coisa que eu tenho certeza, onde eu tenho uma garantia, é que 4 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Se eu tenho um grupo de 48 pessoas, né, que é 4 anos, mais uma pessoa, um grupo de 49 pessoas, a única certeza que eu tenho é justamente que pelo menos 5 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Completando aqui mais um ano, né? Vou deixar aqui bem colocado aqui essas informações, porque esse tipo de questão é muito decoreba. Se você sabe que 48 pessoas é 4 anos, é 4 pessoas mais uma, é 5 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. O próximo é 60, já caiu também com 60. Se eu tenho um grupo formado, 60 pessoas mais um, eu tenho a certeza, eu tenho aqui uma garantia que pelo menos 6 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Mais um ano, se eu tenho lá aqui com 72 pessoas mais um, eu tenho 73 pessoas mais um, a única coisa que eu sei é que pelo menos 7 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Se você observar, aqui está a contagem ano, está aqui. Eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tenho 6 anos. Quando eu adiciono mais uma pessoa na quantidade de meses, isso aqui vai ser chamado princípio da Casa dos Pombos. Para ter uma garantia, ter uma certeza, vai ser exatamente a quantidade de pessoas mais um, que é justamente fazendo referência à quantidade de meses. Perfeito, professor, compreendi. Se o comando da questão tivesse dado para você 13, você ia procurar exatamente pelo menos 2 pessoas. Você encontrava aqui pelo menos 2, mas deveria ser no mesmo mês. Então a letra D, se você observar, já eliminava. Se eu tivesse lá 24 mais 1, 25 pessoas, a resposta seria pelo menos 3 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Olha a quantidade de pessoas que o comando da questão te deu. Te deu 37 pessoas. Se deu 37 pessoas, eu tenho ali 3 anos,
3 anos, que eu tenho 36 meses, mais um grupo de 37 pessoas. Então a única coisa que eu tenho certeza, que eu tenho uma garantia, é que pelo menos 4 alunos faz aniversário no mesmo mês. Então para essa questão da banca de decano, para o cargo, para o órgão, né, o AGU, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Pelo menos 4 alunos faz aniversário no mesmo mês. Se viesse um grupo de 48 pessoas mais um, seria 5. 60 alunos mais um, 61 pessoas seria 6. 72 pessoas mais um seria 7. E assim sucessivamente, certo? E aqui eu coloquei sucessivamente. Lembra que sempre eu vou ter que somar 1, certo? Sempre você vai somar 1, sempre vai somar 1. E toda vez você vai acrescentar, 8, 9, 10 e assim por diante, certo? Então, questão de número 5, resposta correta seria pelo menos 4 alunos fazem aniversário no mesmo mês. Perfeito, professor, compreendi. Bota mais uma. Questão de número 6. Tá aqui, questão da PM do estado do Ceará, prova de 2023. Olha o que o comando da questão te trouxe. No CIOPS, existe um serviço de supervisor de turno, ou seja, é o oficial responsável pela fiscalização dos operadores que conduzem as ocorrências via rádio ou TMD da viatura. Qual é o número de oficiais? Está aqui, ó. Qual é o número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos, ó, tá aqui, ó, pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês. Volta lá, se você sabe essa tabelazinha, você vai verificar. Se eu tenho lá pelo menos aniversário no mesmo mês, eu teria que ter 24 pessoas mais um. 24 pessoas mais um. Essa questão você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A, para eu ter uma garantia, para ter uma certeza que pelo menos 3 pessoas façam aniversário no mesmo mês, eu preciso aí de 25 pessoas. Se eu tenho lá 12 pessoas, eu só tenho exatamente uma pessoa para cada mês. Quando eu tenho 12 pessoas, aqui não tenho a certeza que vai ter 3 que façam aniversário no mesmo mês. Se eu colocar mais 12, 24 pessoas, ainda não tenho a certeza, porque aqui só eu posso ter aqui no máximo 2 pessoas de cada mês. Quando eu adiciono mais um, aí sim, eu vou ter a garantia, eu vou ter a certeza, um total de 25 pessoas, eu tenho a certeza que vai ter ali pelo menos 3 que façam aniversário no mesmo mês. Por isso que a banca considerou como resposta correta a alternativa letra A. Princípio da casa dos pombos já foi. Agora vamos entrar nessa parte final, questões envolvendo exatamente o princípio da regressão ou o princípio da reversão, certo? Olha só, vamos identificar que se trata desse princípio. Um certo número, então ele te deu aqui que é um número, não sei que número é, então aqui eu não sei que número foi dado, certo número foi somado com 3, em seguida essa soma foi dividida por 2, está aqui, depois subtraiu-se 6 do quociente, multiplicando-se por 8, o resultado da operação anterior tem 280. Então, tem aqui o resultado. Olha que ele pede a soma dos algarismos dos números ou do número tomado inicialmente é igual. Então, eu preciso encontrar esse número e no final eu tenho que realizar essa soma dos algarismos, certo? Como é que eu identifico uma questão envolvendo o princípio da regressão? E a gente vai aplicar. É uma questão que não te dá o valor inicial, eu não sei qual é esse número. Ele pede para fazer diversas operações dentro da matemática. Você vai perceber que ele está somando, ele está subtraindo, está dividindo e também está multiplicando. Eu tenho que fazer operações dentro da matemática. E no final, você vai perceber que ele sempre vai te dar um resto, ou um resultado, ou o que sobra. Aqui é um valor inteiro. Esse valor inteiro é a chave para a gente acertar esse tipo de questão. Então, é a questão envolvendo o princípio da regressão. Como é que vai funcionar esse princípio da regressão? Você vai perceber que eu tenho uma operação na primeira parte. A operação aqui foi somando 3. Então, vou somar 3. Então, é mais 3. Está aqui. Depois, ele faz outra operação. Qual é a segunda operação? É justamente dividir. Você vai dividir por 2. Então, a operação agora é divisão por 2. Depois, eu faço outra operação. Qual vai ser a outra operação?
Ele vai dizer, olha, subtraindo-se de 6. Subtraindo é menos. Então, tá aqui menos 6. E a outra operação, a operação de número 4, ele vai chamar aqui para você fazer uma multiplicação. Ó. Multiplicação por 8. Então, vou multiplicar por 8 e no final tem um resultado. Vou colocar aqui o R de resultado, ou o que sobrou, ou o que restou. O resultado tem lá 280. Tenho aqui 280. Então, muito importante para você acertar esse tipo de questão é você saber as operações inversas. Então, eu vou ter aqui operações dentro da matemática. Tá aqui, ó, operação dentro da matemática. Vai ter lá a operação de soma, vai ter a operação de subtração, a operação de divisão, a operação de multiplicação. E eu preciso entender qual é o inverso. Ó. Colocar aqui o inverso dessas operações para a gente fazer voltando. O inverso da soma é justamente a subtração, então eu vou colocar de vermelho para a gente entender que a gente está voltando com o sinal oposto. Então, se é soma, eu volto subtraindo. Se é subtraindo, eu vou voltar somando. Se é divisão, eu vou voltar multiplicando. Ó. Se é multiplicando, o comando da question falou que eu tenho que realizar uma operação de multiplicação. Então, quando eu voltar, eu volto dividindo. Certo. O princípio da regressão da reversão é justamente você fazer essas operações inversas. Então, eu sempre começo com o resultado dado. O resultado dado foi 280, tá aqui. E agora eu vou fazer operações inversas. O que era multiplicação, agora eu vou dividir, divido por 8. O que era subtração, eu vou somar, é soma 6. O que era divisão, eu vou multiplicar, multiplicação por 2. O que era soma, eu vou subtrair. Está aqui, subtrai 3. Perfeito. Agora é exatamente fazer essas operações. E atenção para você não errar, certo? Na hora que for fazer a operação, você não olhar na parte de cima. Essa parte de cima é o comando da questão. Você vai operar com essa parte de vermelho, essa parte de baixo. Então, primeiro cálculo que eu tenho que fazer, pegar o resultado, o que restou, que sobrou, 280, e vou dividir por 8. 280 dividido por 8 é 35. E agora eu faço, ó, somando com 6. 35 somando com 6, eu tenho 41. Eu vou pegar esse 41, ó, vou multiplicar por 2. 41 multiplicado por 2 é 82. E agora eu vou subtrair 3, ó. Subtraindo 82 menos 3, eu tenho 79. Isso aqui é o número que foi dado inicialmente, só que o comando da questão não pediu o número. Ele pediu a soma dos algarismos do número iniciado, né? O número tomado aqui inicialmente. Então, eu tenho que somar. A banca aí da Deccan, ela gosta muito de fazer isso. Te dá operações e no final você vai encontrar um número e esse resultado você tem que somar. Então, eu tenho que somar os algarismos. 7 mais 9. Somando exatamente 7 mais 9, o resultado para essa questão é 16. 7 mais 9, 16. Você deveria procurar a alternativa correta, 16. Encontrada a alternativa letra C. Certo, professor? Compreendi. Vamos fazer outras questões para a gente praticar. Questão número 8. Olha o que vai dizer a questão número 8. Numa lanchonete foram vendidas em um dia várias latas de refrigerante, tá certo? Considere que na parte da manhã 2/3 do número de latas já haviam vendidas. Então eu vou trazer que na primeira informação que foi dada uma operação com fração, questão diferente da questão anterior, porque agora eu vou operar com fração. A fração aqui é 2/3, ó, tá aqui 2/3. Fração 2/3. Depois ele vai pedir para fazer outra operação. Qual é a outra operação? Que ele disse, né? No dia restante, ou no restante do dia, metade do que sobrou. Então, a operação que eu vou fazer é metade. Metade dentro da matemática é meio. Ó. Tá aqui, ó. É meio. Tá aqui, meio. E no final, ó, ainda restaram 35 latas. Tá aqui no final, é o resto, é o que sobrou. 35 latas. É questão envolvendo o princípio da regressão? É sim, porque olha o que ele vai pedir. Olha o que o comando da questão vai pedir. Novamente, ó, a soma dos algarismos
dos números de lata que havia inicialmente. Então eu não sei o valor inicial, a questão não te dá o valor inicial, ele pede para fazer algumas operações dentro da matemática e apresenta o valor final. O valor final é justamente o que resta, 35 latas. Então eu começo com esse 35, então iniciando aqui para o 35, eu tenho 35 e muita atenção. Toda vez que o comando da questão for trabalhar com operação com fração, primeira operação que você tem que verificar, a primeira observação que você tem que verificar é essa. O numerador eu multiplico, tá aqui o numerador eu multiplico, e o denominador é divisão, eu divido, né? É uma divisão, perfeito. Mas não é só fazer essa operação de inversa. Quando você está trabalhando com fração, você vai trabalhar com o resto dessa minha fração. Toda vez a gente vai precisar fazer essa parte do resto, porque o comando da questão vai trabalhar com o que sobrou, com o que restou. Então, se inicialmente o comando da questão diz que foram vendidas um terço, né, um meio, né, tá aqui um meio de latas de refrigerante, o que sobraram foi a outra metade, tá aqui um meio. Se eu tinha inicialmente um meio que foi vendidas, então sobrou para mim, restou um meio. Se for vendida 2 terços, o que é que resta numa fração de 2 terços? O que resta é exatamente 1 terço. Está aqui. Toda vez que eu quero encontrar a fração complementar, eu olho para o denominador e verifico o numerador. O denominador é 3, eu não conservo. Só tinha utilizado aqui 2. Então o que resta para mim para completar a terceira parte é o número 1. Então sobrou aqui, restou para mim 1. Agora sim, agora eu vou fazer a operação inversa. O que era multiplicação na de cima, agora vira divisão, certo? Vira divisão. O que era divisão na parte de baixo, agora vira multiplicação. Multiplicação. Eu começo também com 35, eu vou operar. E aqui é muito importante. Eu posso dividir primeiro para depois multiplicar, ou eu posso multiplicar primeiro para depois dividir. Tanto faz. Na operação com fração, você pode escolher qual que vai operar primeiro. Então, vamos multiplicar 35 vezes 2. 35 vezes 2 eu tenho 70. E vou dividir por 1. Dividir por 1 dele mesmo. Perfeito. Aqui da mesma forma, tá aqui. Vou multiplicar os 70 vezes 3 e dividir por 1. 70 vezes 3 é 210. Dividido por 1 vai dar o próprio 210. Então, o número de latinhas de refrigerante que foram colocadas à venda inicialmente era 210. Mas o comando da questão pediu para você somar. Então, vamos somar os algarismos inicialmente. Então, a soma deu 210. Então, você vai pegar o 2, somar mais 1 e somar mais o 0. 2 mais 1 mais 0, você encontra 3. Então, 3, resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Perfeito, professor. Gostei desse princípio da regressão ou da reversão. Coloca mais uma questão aí para a gente praticar. Colocando aqui questão número 9. Olha o que vai dizer a questão número 9. Uma equipe de professores corrigiu num período de 3 dias, está aqui, uma certa quantidade de provas, sendo que no primeiro dia foram corrigidas 40% do total de provas. Então, toda vez que o comando da questão for trabalhar com porcentagem, desse tipo de questão, você vai precisar transformar para fração. Onde tem lá 40%, transformando para fração, isso daqui é a mesma coisa de 40 sobre 100. 40% é 40 sobre 100. Dá para simplificar um zero. Eu vou colocar aqui que eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Eu vou simplificar. E agora vai restar para mim 4 sobre 10. Tá bom aqui para a gente trabalhar. Então, primeiro dia foram corrigidas, né? 4 sobre 10 dessas provas. Então, a primeira operação que você vai fazer é justamente 4 sobre 10. Tem aqui 4 sobre 10. Perfeito. No segundo dia, na segunda operação, que ele diz, né? No segundo dia, foram corrigidos, tá aqui, 3/4 do restante. Então, eu coloco lá 3/4. Tenho aqui 3/4. 3/4 é 3 sobre 4. Corrigido 3/4. E no terceiro dia foram corrigidas, tá aqui, 231. Então, se você observar a parte final, onde foram corrigidas, 231 prova, que é o que restam para ser corrigidas, que é o número inteiro. Se você observar, vai bater exatamente com
o que determina o princípio da reversão. Você não sabe o valor inicial, porque o comando da questão quer que você faça a soma dos algarismos dos números de prova corrigida. Você não sabe quantas provas foram corrigidas nesses 3 dias. Você sabe que uma parte foi no primeiro dia, outra parte foi no segundo dia e outra parte foi no terceiro dia. Não sei o valor final, não sei o valor inicial. Eu tenho apenas o valor final, né? Onde foi colocado aqui 231. Eu tenho operações a ser feitas dentro da matemática, por isso que eu utilizo o princípio da reversão ou o princípio da regressão. Então eu começo com o número inteiro, aquele número final, o número que eu conheço, que é o 231. Lembrando que na operação normal, na operação direta, você multiplica o de cima e divide o de baixo. Já na operação inversa, você vai inverter as operações. Mas para inverter, eu preciso exatamente trabalhar com o resto da minha fração. Se no segundo dia aqui foram corrigidas 3/4, quanto foi que restou? Para completar a correção, o que resta, o que sobra, é exatamente 1/4. De 4 sobre 10, ó, que foram corrigidas no primeiro dia, que foi 40%. Quanto é que falta para completar aqui minha fração? 6 sobre 10? 6 sobre 10. Perfeito. Quem pensou aí? 6 sobre 10. Eu tenho 10 partes, já foram corrigidas 4. O que resta para mim aqui é exatamente 6. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar que o que era multiplicação passa a ser divisão e o que era divisão passa a ser multiplicação. Eu venho fazendo a operação começando com aquele número conhecido, que é o 231. Vou pegar o 231, vou multiplicar por 4. 231 multiplicado por 4, você vai encontrar 924. Vou dividir por 1. Dividir por 1 é ele mesmo. Então, vou ficar com 924. Esse 924 eu vou multiplicar por 10 e depois eu vou dividir por 6. Quando eu pego lá o valor 924 multiplicado por 10 dá 9.240. E dividindo por 6 eu vou encontrar 1.540. Tá aqui é 1.540. Você multiplica por 10, é só colocar o zero. 924, colocando o zero, fica 9.240. Dividido por 6, 1.540. Perfeito. Como o comando da questão pediu para você somar os algarismos, agora você vai pegar o resultado, que é 1.540, e você vai somar. Somando aqui, ó. Vou somar. Eu tenho um 1 mais o valor do 5, mais o valor do 4, mais o valor do 0. Somando, eu tenho 6 mais 4, eu tenho 10. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Perfeito, professor. Estou compreendendo esse tipo de questão. Vou tentar fazer sozinho. Dá um pause, tenta resolver sozinho. Questão número 10. Respondeu? Perfeito. Então, agora a gente vai tentar auxiliar você a chegar a essa resposta correta dessa questão. Questão número 10. Perfeito. Está aqui. Questão 10. Ana publicou um livro e na primeira leva impressa vendeu a 3/5. Já sei o que fazer, professor. Primeiro aqui, o senhor disse que eu coloco 3/5. Isso mesmo. Tenho aqui 3/5. 3 sobre 5. Eu tenho no segundo, vai dar no segundo. No segundo, ó, o comando da questão informou que vendeu 2 sobre 5 no segundo dia. Coloquei aqui 2 sobre 5. 2/5, né? 2/5. No terceiro, o que foi que aconteceu? No terceiro, ó, vendeu 2/3. Tá aqui. Do que vendeu, 2/3 no terceiro dia. E já vou colocar. E 48 foi o restante. Entre seus amigos e familiares, certo? Então aqui eu já tenho que no terceiro dia foi 2/3. 2/3. E o que restou? Quanto foi que restou? Restou 48. Tá aqui 48. Comando da questão pede. Tá aqui. O que é que ele pede? Ele quer saber o número de livros impressos na primeira leva. A questão envolvendo o princípio da regressão é sim. Questão envolvendo o princípio da regressão, porque a questão não te dá o valor inicial, é onde a gente vai ter que encontrar a quantidade de livros. Ele pede para fazer operações dentro da matemática, nesse caso é a operação com fração, e apresenta o valor final. O valor final é 48. Vou começar por ele, 48. Eu preciso do resto da minha fração. 2/3, o que resta é 1/3, tá aqui.
2 quintos, o que resta é 3 sobre 5, já sei que você compreendeu o resto da fração. E 3 quintos, ó, o que resta é 2 quintos, para completar o total da minha fração. Professor, se fosse direto, o de cima multiplica e o de baixo eu dividia. Mas como eu vou utilizar aí o princípio da regressão ou da reversão, eu faço o contrário. O de cima eu divido, tá aqui o de cima eu vou dividir, e o de baixo eu vou multiplicar. De baixo eu vou multiplicar. Começo pelo 48, começo pelo meu 48. Então, tanto faz novamente. Eu posso pegar esse valor 48, dividir por 1 inicialmente e multiplicar por 3, ou eu posso pegar o 3, ó, multiplicar pelo 48 e depois dividir por 1. Tanto faz, certo? Você pode aí começar por cima ou por baixo, pelo numerador ou pelo denominador. Vamos multiplicar primeiro. 3 vezes 48. 3 vezes 48, 144. Quando eu divido por 1, ó, dá ele mesmo. Perfeito. Agora aqui, ó, eu tenho lá o valor de multiplicar por 5 ou dividir por 3. Eu vou dividir por 3 logo. Ó. 144 dividido por 3 é 48, certo? 144 dividido por 3 é 48. Eu vou multiplicar 48 vezes 5. 48 vezes 5 eu tenho 240. 240. Mas se você fizer o inverso também dá correto. Então agora eu tenho 240 e vou operar. Posso multiplicar por 5 e dividir por 2, ou eu posso dividir por 2 e multiplicar por 5. Mais fácil dividir por 2. Ó. Metade de 240 é 120 e 120 vezes 5. 120 vezes 5 eu tenho 600, certo? Você pode multiplicar aqui primeiro, vai dar 1.200, né? Tirando a metade dá 600, certo? Aqui você fica à vontade. Então o resultado inicial é 600, ó. O que é que o comando pedia? Era simplesmente a quantidade de livros inicial. Então a quantidade de livro inicial que a gente encontrou, para essa questão você deveria marcar 600. 600, resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Perfeito. Coloca mais uma, professor. Estão entendendo aí perfeitamente a aplicação do princípio da regressão ou do princípio da reversão. Tenta fazer também a questão número 11 para saber se você consegue aí chegar à resposta correta dessa questão. Perfeito. Você já tentou, já assinalou aí a resposta correta e agora vai acompanhar a resolução do professor. Questão número 11. Um pai deu a seu filho mais velho, tá aqui, 1/5 das balinhas que possuía, certo? Então o pai lá deu esse 1/5. Então tá aqui a primeira operação que eu vou fazer é 1/5. Tranquilo. Eu vou ter aqui outra operação, que essa outra operação ele vai te dar uma informação que é justamente chupou 3. Ó. Essa ideia de chupou 3 é subtração, certo? Então aqui eu vou diminuir 3. Menos 3. A outra operação que ele vai fazer, qual vai ser? Ele diz lá que para o filho mais novo, ele deu 1/3 das balinhas que sobraram. Tá aqui, ó. 1/3 das balinhas. 1/3 das balinhas. Outra operação que ele vai fazer, ó. Ele deu mais duas, né? Além de 1/3, ainda te deu essa informação. Foi 1/3 mais 2 balinhas. Como eu estou dando, muita atenção, ó. Aqui não é somando 2, certo? Aqui é subtraindo 2 porque o pai está dando. Então ele te deu aqui, para esse filho mais 12, ele te deu a operação 1/3, que ele deu em formato de fração, mais 2 balinhas. Ó. Como é 2 balinhas, eu estou dando a mesma coisa aqui. Ó. Se chupou 3, é menos 3. Aqui é menos 2 porque ele está dando. Ele deu aqui, por isso eu coloco menos 2. Perfeito. E agora a quinta operação. A quinta operação foi justamente dar o filho no meio. Ó. João, o filho do meio, João, deu 1/6 das balinhas que sobraram. Então tá aqui 1/6. Beleza, coloquei lá 1/6. E o que é que vai restar? Você vai perceber o que resta é justamente após toda essa distribuição, ó, ao filho mais novo. Sabe-se que o pai ainda ficou com 30 balinhas. Então restou exatamente depois de fazer toda essa distribuição, sobrou 30. Perfeito. Quantas balinhas tinha inicialmente? Então a pergunta é, quantas balinhas ele possuía no início? É uma questão envolvendo também o princípio da regressão ou o princípio da reversão. A questão não te dá o valor inicial, a gente vai achar o valor inicial. Ele pede para fazer diversas operações dentro da matemática. Aqui a gente vai utilizar a operação de subtração, ó,
foi dado em operação com fração, e apresento o valor final. Qual é o valor final? O valor final é 30. Toda vez que eu tenho uma questão nesse formato, eu posso resolver ela de trás para frente, pelo reverso, né? Pelo princípio da reversão, de forma invertida. Então aqui eu vou colocar o valor 30, beleza? Vou pegar o resto da minha fração, vai ser 5 sobre 6, tá aqui, 5 sobre 6. É subtração, então eu vou somar, tá aqui. É 1/3, o resto é 2/3. É menos 3, ó. Eu vou somar mais 3 e pego o resto da minha fração. É 1/5, quanto é que resta no meu total? 4 sobre 5. É quanto falta para completar 5. Só tem um, que falta é 4. Ok, e agora muita atenção. Se fosse direta, os de cima multiplicavam e os de baixo dividia. Como eu vou fazer de forma inversa, o de cima agora eu divido e de baixo eu multiplico, certo? Divide e multiplica. Divide e multiplica. Aqui na operação de soma, já fiz de forma invertida. O que era subtração virou soma. Agora vamos fazer a operação inversa. Novamente, posso multiplicar por 6 e dividir por 5, ou eu posso dividir logo por 5, né, e multiplicar por 6. Então, vou dividir por 5. 30 dividido por 5 vai ser exatamente 6. E eu multiplico por 6. Quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6 eu tenho 36. Perfeito. Dividir por 5. 30 por 5 deu 6. Multiplicado por 6 deu 36. Soma mais 2. 36 mais 2 eu tenho 38. Agora, novamente, ó, posso multiplicar 38 por 3 ou depois dividir. É mais fácil dividir. 38 dividido por 2 é a metade, dá 19. Fica lá 19 multiplicado por 3. 38 dividido por 2, 19. 19 multiplicado por 3, 57. Ó. Aqui 57. Soma mais 3. Vou somar aqui com 3. 57 mais 3 tem um 60. Novamente, cheguei a 60 e aqui ó, eu coloquei um 3, mas aqui é uma multiplicação, certo? Vou só apagar para corrigir. Mas aqui é uma multiplicação. Multiplico por 5, depois eu divido por 4. Ou eu posso dividir por 4, 60 por 4 é 15, e multiplicar por 5. 15 vezes 5, 75. Então, o valor inicialmente é 75. Como a questão pedia. Quantas balinhas possuía inicialmente? Resposta correta para essa questão, alternativa letra C, 75 balinhas. Questão número 12, última questão envolvendo aí o princípio da regressão ou princípio da reversão. Questão da banca IDECAN, Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte, prova aplicada no ano de 2017. Questão bem tranquila. Também peço a vocês que tentem resolver a questão, tenta chegar à resposta correta, aplicando aí toda essa parte teórica, toda essa parte que aprendemos até agora no vídeo, certo? Dá uma pausa e tenta responder. Professor, já respondi, já consegui. Professor, não consegui chegar à resposta correta. Caí aqui na pegadinha da banca. Eu quero que o senhor aí continue respondendo esse tipo de questão. Perfeito. Então vamos responder aí o que é que diz a questão número 12. Um automóvel teve seu tanque abastecido até a sua capacidade máxima, certo? Aqui. E durante 5 dias, foram 5 dias, apresentou o seguinte consumo. Questão, se você observar, tem uns 5 pontos a realizar aí operações, certo? No primeiro dia, foi consumido 1/6 do volume total de combustível que continha inicialmente um tanque. Então, a primeira operação que vai fazer é 1/6. Tá aqui, vamos fazer primeira, 1/6. Certo? Colocar aqui em formato de fração. Na segunda operação, ele vai dizer, né, que no segundo dia foram consumidos 11 litros. Muita atenção. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa que eu estou tirando do meu total inicial, é subtração, certo? Aqui é menos 11. Ó. Então, no segundo dia, foram consumidos aí 11 litros, então é menos 11. No terceiro dia, você vai perceber que vem no formato de fração. Foram consumidos 2/9 do volume de combustível que ainda permaneceu no tanque. Então, 2/9 é uma fração 2/9. Tá aqui é 2/9. Vai lá no quarto dia.
No quarto dia, você vai perceber que foram consumidos 10 dias. Se foram consumidos, muita atenção, porque a banca poderia aqui que foram colocados 10 dias. Se fosse colocado 10 litros, né? Se fosse colocado 10 litros, aí eu somava. Bom, mas como consumidos, é subtraindo, é menos 10. No quinto dia, no último dia aqui, foi justamente consumido 3 quartos do volume que ainda permaneceu. Então eu tenho aqui mais uma operação, que é o quinto dia. Quinto dia, colocando aqui de azul, você vai perceber que foi 3 quartos. 3 sobre 4. Você vai perceber que vai ter um resto, uma sobra. Ele diz lá, né? Olha o que sobrou. Se após o consumo destes 5 dias, ainda sobraram 8 litros de combustíveis. Então tá aqui, 8 litros de combustíveis. É o princípio da regressão? É o princípio da regressão. A questão não te dá o valor inicial, não sei aqui a quantidade máxima de litros, não te deu aqui esse valor para a gente saber, a gente vai descobrir. Pede para fazer operações dentro da matemática, operação com fração com subtração, e apresenta o valor final. O valor final aqui é justamente 8, é onde eu vou começar a realizar essas operações. E olha o que ele pede, comando a question pede. Te deu aqui sobrar 8 litros e o preço do litro de combustível é 2,50, tá aqui. Então, quantos em reais, a pergunta é quantos em reais será necessário caso o tanque seja preenchido novamente. Então, aqui eu quero preencher o tanque novamente, certo? Quero saber quantos litros falta aqui para preencher. Então, vamos fazer operações inversas? Vamos fazer, tá aqui. Eu tinha lá 3 quartos. O que sobrou? Sobrou 1 quarto. Perfeito. 1 quarto. Aqui era menos 10, eu vou somar mais 10. Aqui eu tenho 2 sobre 9, ou 2 nonos, né? O que resta, o que sobra é 7 sobre 9. 7 sobre 9. Era menos 11, você vai somar 11. E aqui era 1 sexto, o que falta para completar é 5 sextos. Perfeito. Lembra que em cima, se fosse de forma direta, era multiplicando. Embaixo era dividindo. Na operação invertida, no inverso, pelo princípio da regressão ou da reversão, princípio da reversão, você tem que fazer o contrário. O de cima você divide e o de baixo você multiplica, certo? Você vai multiplicar. Começo sempre pelo resto, né, o que sobraram, nesse caso é 8, ó. Eu vou multiplicar por 4 e dividir por 1. Então 8 vezes 4 é 32, dividido por 1 dá ele mesmo. Soma 10, quanto é 32 mais 10? 42, professor? Perfeitamente, 42. Aqui ó, você vai ter que fazer ou multiplica por 9 para depois dividir por 7, é mais fácil fazer a divisão. Quando eu faço 7 dividido por 42, isso é 6. E eu pego lá o valor 6 e multiplico por 9. 6 vezes 9, 54. Tá aqui. Eu somo com 10. 54 mais 10, 64. Novamente, eu posso dividir ou eu posso multiplicar, certo? Mais 10 não, né? Aqui tem um erro, só corrigindo, não é 10, ó. Vou corrigir que é 11, porque não consigo dividir o 64 por 5. Aqui é 11, ó, porque é menos 11, então aqui ó, vai ser mais 11. Perfeito. Então um detalhezinho às vezes muda o resultado no final. Aqui não é 64, aqui vai ser 65. É 54 mais 11. 64 mais 11, aqui será 65. Quando eu observei, quando eu ia fazer a divisão por 5, 64 não divide por 5. Aí já identifiquei que tinha erro na questão. Porque como eu estou falando, pode ser multiplicado primeiro para depois dividir, ou eu posso dividir para depois multiplicar. Se você observar, quando termina em 5 é divisão por 5. Então eu vou dividir 65 por 5, dá 13. 65 por 5 dá 13. E quando eu multiplicar esse 13 por 6, eu vou encontrar 78. Ó. Então meu tanque completo inicialmente é 78 litros. Isso aqui é o completo, 78 litros. Como o comando da questão pediu a quantidades em reais, para completar o tanque, muita atenção, eu quero completar o tanque. Inicialmente eu tinha 78, isso aqui é o tanque cheio, só que ainda tinha 8 litros. Eu não vou multiplicar o 78 por 2,50. Eu tenho que tirar
é exatamente os 8 litros. Se você observar, tirando o que está dentro do tanque, subtraindo, para completar o tanque eu tenho exatamente que colocar 70 litros. Eu tenho 70 litros que serão abastecidos, né? Como sobrou 8, o tanque tinha 78, ou a sua capacidade máxima, né? A capacidade máxima é 78 litros. Como sobraram 8 litros dentro do tanque, eu tenho que abastecer agora com 70 litros. Então aqui, ó, eu tenho que multiplicar pelo valor do litro de combustível que o comando da questão te deu. 2,50, né? Então seria 70 multiplicado aqui por 2,50. Fazendo essa multiplicação, você vai perceber que esse zero aqui do centavo, isso aqui eu posso eliminar, vou eliminar, fica só 70 multiplicado por 2,5, certo? Então 2,5 multiplicado por 70. Professor, não sei fazer multiplicação com vírgula. Multiplicar com vírgula, eu tenho um zero aqui, você pode eliminar com essa casa decimal. Vou eliminar, conclusão, só sobra para mim 25 vezes 7. É uma multiplicação que você deveria fazer 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Está aqui, 175. Então, para preencher aqui, né? Preencher o tanque novamente, vai ser exatamente 175 litros. 175 você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos nossa revisão de questões da banca IDECAM, envolvendo aí questões de problemas aritméticos, questões envolvendo a equação de primeiro grau, questão envolvendo a razão, questão envolvendo o princípio da casa dos pombos e também aí concluímos com essa parte fácil dentro da matemática chamado princípio da regressão ou princípio da reversão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando a compreender esse assunto, curte e deixe o seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.